Olá, gente, boa noite ou bom dia, depende da turma a qual eu esteja conversando. Dando continuidade aos nossos estudos de Psicopatologia 2, nós iremos conversar sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Em aulas anteriores, nós conversamos sobre as classificações nosológicas e eu apresentei para vocês dois documentos importantes, o DSM e o Código Internacional das Doenças, CID, ou Classificação Internacional das Doenças. São dois documentos que são utilizados para nos auxiliar a identificação de processos de adoecimento, certo? No caso específico do DSM, nós temos uma estrutura própria que nos auxilia a compreensão dos transtornos a partir dos critérios diagnósticos, tá? O DSM é uma publicação mais extensa que se dedica ao estudo dos transtornos de forma detalhada. Por ser um manual diagnóstico estatístico, ele vai levar em consideração princípios que vão nos nortear a pensar o diagnóstico e vão fundamentar também as questões a partir da estatística. Nesse sentido, vocês vão ver vários transtornos que vão sendo apresentados a partir de blocos. O primeiro bloco que a gente vai estudar são os transtornos do neurodesenvolvimento. Extremamente importante a gente perceber essa nomenclatura, neurodesenvolvimento. Marca uma influência forte que o DSM-5 traz dos estudos das neurociências. Outro fato importante sobre os transtornos do neurodesenvolvimento é que eles vêm em substituição ao que anteriormente era nomeado como transtornos da infância e da adolescência, certo? Uma coisa muito importante para a gente nesse momento é entender que os transtornos do neurodesenvolvimento, eles trazem para a gente a compreensão a partir dos processos de desenvolvimento. Não é à toa que ele vai receber essa nomenclatura. Geralmente, ele é identificado nos primeiros momentos de vida desse paciente ou nos primeiros anos. E eles marcam características do desenvolvimento. Vai ser muito importante para vocês acessar as discussões de psicologia do desenvolvimento, que irão auxiliar a essa compreensão também. Os transtornos do neurodesenvolvimento é um bloco que vai contemplar vários outros transtornos. Os transtornos que envolvem as deficiências intelectuais, que também é chamado de transtorno do desenvolvimento intelectual. Nós vamos ter os transtornos da comunicação, é um segundo subgrupo que aparece dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, o transtorno do espectro autista, o transtorno déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade, que é o TDAH, os transtornos específicos de aprendizagem, os transtornos motores e os transtornos do tique, certo? Todos esses vão estar dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, ok? Começando pelos transtornos relacionados ao desenvolvimento intelectual, que vai ser o chamado de deficiência intelectual também, certo? É interessante que esse marca o desenvolvimento cognitivo do sujeito, certo? E podem ser identificados a partir dos níveis leve, moderado, grave ou profundo. Dentro desse subgrupo, nós também temos o atraso global de desenvolvimento, certo? Isso ajuda para que a gente tenha essa primeira noção sobre as deficiências intelectuais. Um segundo subgrupo são os transtornos da comunicação. Dentro dele, vocês vão ter os transtornos da linguagem, transtornos da fala, transtorno da fluência com início na infância, que também é chamado de gagueira, transtorno de comunicação social, transtorno da comunicação não especificado. Todos esses dentro dos transtornos de comunicação. Depois nós temos o transtorno do espectro autista. Essa nomenclatura é uma nomenclatura nova, que inclusive é estruturada na tentativa de contemplar vários outros transtornos que tinham características semelhantes e que hoje a gente nomeia como transtorno do espectro autista. A gente vai ter também o transtorno déficit de atenção barra hiperatividade, que pode ser com hiperatividade ou sem hiperatividade. A gente vai mais à frente detalhar cada um deles para que vocês consigam ter mais claras essas informações.
Além desse transtorno déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade, nós temos o transtorno específico de aprendizagem. Nesse aqui, nós vamos ter todos aqueles processos que são percebidos como o prejuízo na leitura, o prejuízo na escrita, o prejuízo na matemática, que recebiam nomenclaturas como dislexia, dislalia, descalculia, né? Também fazem parte desse subgrupo dos transtornos do neurodesenvolvimento. Nós temos também os transtornos motores, que vão envolver transtorno do desenvolvimento da coordenação, transtorno do movimento estereotipado, né? E os transtornos do tique, que vai trazer o transtorno de Tourette e o transtorno do tique motor, ou vocal persistente. Todas essas subdivisões estão dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. Para que possa facilitar, é importante que vocês consultem o primeiro bloco de transtorno, que é o do neurodesenvolvimento, que vai aparecer no DSM, certo? A partir de lá, você tem critérios diagnósticos que te auxiliam a compreensão de cada um desses processos de adoecimento. Uma coisa que é muito importante para a gente é atentar aos critérios diagnósticos. Cada processo de adoecimento ele é composto por critérios diagnósticos que vão nos ajudar a identificar se esse paciente apresenta esse determinado processo de adoecimento ou não, certo? Mais à frente nós iremos nos encontrar detalhando cada um desses transtornos, ok?